E seja muito bem-vindo a mais um episódio do Aprimore-se Cast, o podcast que tem como objetivo o seu desenvolvimento pessoal e o meu também. O meu nome é Fran Lima e nesse canal aqui, que é o meu canal oficial, eu não tenho postado tantos episódios de podcast para quem está ouvindo no YouTube. Mas eu queria te convidar a se inscrever no canal oficial de podcast que vai estar aqui na descrição. Por lá eu posto toda semana um episódio novo de tudo um pouco que eu tenho aprendido nessa minha jornada aí de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e tudo mais. Então eu vou deixar esse convite aqui no canal oficial. Hoje especialmente, vai ser aqui, mas normalmente eu posto lá ou também nas plataformas de áudio os episódios do podcast. Então se inscreve para não perder. Esse aqui, especialmente, eu não vou editar. Então, pode ser que você ouça algum barulho de obra, carro passando na rua, enfim, essas coisinhas que acontecem. Eu já me desculpo antes, mas eu tô gravando no mesmo dia que ele vai ao ar. Então, eu não vou editar, vou fazer um pouco mais informal, como uma conversa mesmo com vocês, para que vocês se sintam aqui juntinhos de mim e eu tô passando um pouquinho do que eu tenho aprendido para vocês. Combinado? Então, vamos lá. O tema de hoje é: a internet me deixou rica. E esse tema é bastante curioso, na verdade, porque se eu ler, alguma coisa assim, eu vou ficar no mínimo intrigada e vou querer ouvir para saber o que a pessoa tem a dizer. Mas para a gente entender tudo que eu preciso falar, eu preciso voltar um pouquinho e te contar como que foi o contexto da minha infância e da minha vivência em geral, para que você entenda como que funcionou e como que eu cheguei até aqui. Vou tomar um golinho de água aqui com vocês. Já tomou água hoje, inclusive? Vamos lá. Bom, quando eu era criança, eu não posso dizer a palavra humilde, porque eu acho que humilde é diferente de pobre, digamos assim. E quando eu tô dizendo a palavra pobre aqui, eu quero dizer sem dinheiro e não pobre de outras coisas. Mas só para vocês entenderem o contexto, o que eu quero que vocês apliquem a palavra. Então, quando eu dizer pobre, é porque eu não tinha dinheiro na época, A minha família não tinha dinheiro. Então, eu cresci nesse contexto mais pobre, que a gente nunca passou fome, nunca foi uma coisa assim, como que eu posso dizer? Extrema, A gente sempre teve o que queria comer, mas era algo um pouco mais limitado. Então, a gente não tinha, por exemplo, mistura todo dia, ou a gente nunca tinha ido em restaurante, por exemplo, nunca tinha saído da cidade. Até contei pra vocês uma vez no Instagram, quem acompanha viu, que a primeira vez que eu saí da cidade pra alguma cidade assim ao redor, eu já tinha mais de 18 anos. Então, foi um contexto, assim, que eu particularmente não tinha regalias, mas a gente era muito feliz, tinha o que precisava ter, assim, em termos de afeto, apoio, e tudo mais. Claro que com seus problemas, como todas as famílias, mas, no geral, era uma família que estava ali uns pelos outros, mas não tinha dinheiro, não tinha recurso em si. Porque os meus pais casaram nesse contexto, de já me ter assim no susto e acabar tendo que fazer tudo meio que correndo. Então, a vida deles foi muito difícil no início do casamento, porque não tinha mesmo, não tinha recurso, Então, foi essa infância que eu cresci, e eu cresci sendo uma pessoa, digamos que pobre, assim, Não era uma família que tinha dinheiro. Por isso, eu não tive acesso à internet também, até porque antigamente, todo mundo lembra, acho que pelo menos antes de 2015, acho um pouquinho menos, 2013, 2012, a internet não era, assim, super acessível para todo mundo. Então, foi mais ou menos nessa época que eu comecei a ter acesso, assim, e ainda era bem restrito, porque você dependia de ter uma máquina só, seja um computador ou celular. Meu celular não tinha internet, na verdade, eu fui ter acesso ao celular com internet lá pelos, depois de um tempinho. Mas a gente tinha um computador de mesa mesmo, que eu lembro que foi meu irmão que comprou na época, porque ele arrumou um emprego, assim. E aí, quando ele começou a trabalhar, o meu pai não precisava mais dar as coisas, digamos assim, porque ele já era meio que adulto.
Então ele comprou isso, porque na época meu pai jamais teria condição de comprar um computador ou coisa do tipo. Então ele comprou esse computador e a família inteira usava para ter acesso à internet, mas não era algo assim, nossa, posso pegar o celular aqui e ter acesso igual hoje em dia. Então foi aí que eu comecei a entender e conhecer um mundo diferente quando eu vi que a internet existia. Isso porque na internet você tem acesso a conhecer outras pessoas que pensam diferente de você, tem outros costumes, outros hábitos. E você também tem a possibilidade de conhecer outras culturas, seja através de vlogs, redes sociais, enfim, você começa a ver como que outras pessoas pensam, como que outras pessoas agem. E isso é muito rico, na minha opinião, porque até então eu jamais teria a oportunidade de conhecer isso pessoalmente, por exemplo. Então foi na internet que eu comecei a ter esse acesso e poder realmente conhecer coisas diferentes. E aí foi onde também eu comecei a entender que existia como você ganhar dinheiro com a internet, existia como você empreender, fazer coisas diferentes. Eu comecei também um pouco mais pra frente, né, depois que passou essa etapa de só ter uma máquina e todo mundo depender dela, mas aí eu comecei também a poder ouvir, tipo, pessoas falando sobre filosofia, pude aprender a investir dinheiro, por exemplo. Então, todas essas informações realmente foram, como que eu posso dizer? Decisivas, acho, para conseguir me tornar o que eu posso chamar de rica. Mas agora eu quero falar para vocês o que com a minha experiência hoje e vamos dizer assim, o contexto que eu vivo, o que seria riqueza. Para mim, hoje, a riqueza é você poder aprender, é você ter uma vida em paz, que você não tem, sabe, dor de cabeça, não tem que ficar se preocupando em... Sabe aquela pessoa que, desculpa a expressão, mas tem, entre aspas, o rabo preso? Ou seja, é uma pessoa que tudo ela tem que ficar preocupada, ai, mas e isso, e aquilo, e sabe assim, tudo ela tem que tampar um buraco pra cobrir o outro, enfim, ela sempre tem que ficar rebolando, tentando traçar ali meio que uma estratégia, porque ela tem esse medo, essa preocupação. Ou então é uma pessoa extremamente miserável em tudo na vida, sabe? Que ela precisa se preocupar, ela precisa correr atrás de tudo, tem que sempre estar com aquele peso. E isso pra mim, mesmo que a pessoa tenha muito dinheiro, é uma pobreza extrema, porque a pessoa não tem paz, ela tem que ficar sempre ali rebolando, sabe? Tentando fazer a coisa acontecer ou com medo, enfim. Então, pra mim, parte da riqueza é você ter paz no seu coração, na sua vida e poder aí viver tranquilamente, fazer suas coisas, sabe? Sem se preocupar com o que o fulano vai pensar ou com o que vai acontecer se eu fizer isso ou aquilo. Sabe aquela pressão de vida? Pra mim, isso, por mais que a pessoa tenha dinheiro, ela se torna pobre. E aí eu tô usando o pobre aqui, né, de um outro jeito diferente do que eu tinha usado no início, como vocês podem reparar. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E aí, isso pra mim acaba sendo uma pessoa um pouco pobre, né, que ela precisa sempre estar nesse desespero, digamos assim. Outro exemplo de uma pessoa pobre é uma pessoa que não tem pessoas para dividir aquilo que ela tem. E então ela, por mais que ela tenha dinheiro, ela não tem com quem gastar, ela não tem amigos, ela não tem uma família, ela não tem ninguém. E acaba que isso, de certa forma, torna ela pobre. Então, construir relações sólidas, para mim, também é uma forma de riqueza. E construir relações, por mais que elas sejam menos, assim, digamos, né? Você não tenha 1000 amigos, mas sejam amigos verdadeiros, amigos que te apoiam. E outra coisa que eu acho essencial, ter amigos que também querem evoluir e também querem, de alguma forma, melhorar. Porque quando você anda com pessoas medíocres, infelizmente, isso que eu vou te falar, às vezes vai doer, mas você acaba se tornando uma pessoa medíocre também. E medíocre é aquilo que tá na média, né? Ele não se destaca nem para mais, nem para menos, ele é médio. Então, para mim, ter essas pessoas que estão acima da média ao meu lado
também é uma forma, assim, muito grande de riqueza. E não só a internet, mas o conhecimento, a vivência que eu tenho graças à internet, né, que eu pude aprender coisas novas, fazer cursos e tudo mais, me fez também atrair esse tipo de pessoa para minha vida em geral, né? Enfim, e tudo isso não 100% graças à internet, mas claro que teve também, né, o seu papel. Então, acho que também foi uma coisa muito importante. E por último, né, a próxima forma de riqueza aí para mim é você ter a mente rica. Porque hoje eu vivo num contexto muito melhor, não tenho comparação com o contexto que eu vivia antes. Isso é fato, né? Quando eu era criança, por exemplo. Porque hoje eu trabalho, eu posso ter as minhas coisas, eu tenho a minha empresa e tudo mais. Então, para mim, melhorou demais e, consequentemente, para minha família também. Porque eles não têm mais o peso de ter uma obrigação, né? Porque quando a gente é criança, então é muito difícil para a família conseguir fazer tudo, viajar e tal, é difícil mesmo. Então, hoje eu tenho essa parte, assim, né, de eu poder já me manter, digamos assim. Mas, para mim, isso não é riqueza, porque não é uma riqueza de dinheiro. A internet, ela me proporcionou aprender coisas, conhecer pessoas, ter a vontade de estudar, de conhecer coisas diferentes. Porque quando a gente está num contexto de pobreza, digamos assim, né, aquela pobreza que eu contextualizei no começo, a gente não tem nem vontade de estudar. Não sei se alguém já passou por isso, mas eu simplesmente pensava, nossa, filosofia, pra que alguém faz isso, sabe? Tipo, que inútil. E hoje eu gosto de ouvir podcast sobre isso, eu gosto de entender. Eu não sou uma pessoa que tem mais facilidade de aprender as coisas novas, assim, no mundo, mas eu gosto, sabe? Eu gosto de ter a oportunidade de conhecer, eu gosto de poder ouvir a opinião política dos dois lados, eu gosto dessa diversidade que a internet proporciona, sabe? Porque você pode aprender várias coisas de vários pontos de vista e sem gastar, sem, sabe, um investimento enorme. Não é como fazer uma faculdade, que você tem que fazer um vestibular, você tem que pagar aquilo caríssimo todo mês, sabe? Não é isso, você tem acesso muito mais rápido e fácil na sua mão. Então, eu aproveito isso que a internet me proporciona, sabe? Me proporciona. Porque eu acho que é importante a gente ter também essa consciência e essa vontade de melhorar, de aprender mais, veio de ver outras pessoas que faziam isso. Porque até então eu não tinha acesso, então eu via e achava bobeira, assim, eu não entendia o motivo daquilo. E hoje eu entendo. Então, hoje, no meu conceito, né, claro, quem sou eu? Não posso ser, como diz, arrogante de dizer, eu tenho uma mente milionária, que eu acho que seria até um pouco de prepotência, assim, da minha parte. Mas hoje eu posso dizer que eu tenho uma mente expandida, sabe? Eu gosto de ver outras coisas, eu gosto de ter outras opiniões, e isso pra mim é uma riqueza tão grande que se um dia eu enriquecer, assim, de dinheiro, né? Apesar de que sim, a internet me fez ganhar muito mais dinheiro do que eu imaginava, mas não tô falando só na questão de dinheiro, não. Eu digo nesse contexto mesmo de ter expandido a minha mente, ter aberto novas oportunidades para mim e para quem eu conheço também, e para várias outras pessoas. Enfim, eu acho isso tudo muito importante, então por isso eu queria compartilhar aqui com vocês. Porque foi algo que realmente transformou a minha vida, e se eu pudesse te incentivar nessa segundona aí, eu diria para você pesquisar coisas novas, entender novas culturas. Por mais que às vezes você não concorde com aquilo que a pessoa tá falando, por exemplo, ouve o que ela tem a dizer ali, seja num podcast, seja um vídeo ou qualquer conteúdo, um e-book, enfim. Mas expanda a sua mente para você conseguir entender como que as outras pessoas pensam e como que isso também pode te acrescentar. Porque todo mundo tem algo a nos acrescentar. E esse acúmulo de conhecimento, de experiências, de cultura, te torna uma pessoa muito rica. E o dinheiro nem entra na pauta, nem precisa necessariamente ser citado. Então, é isso. Se eu pudesse dar um conselho, eu diria para você ir por essa linha de raciocínio, porque quando você começa a
meio que montar esse quebra-cabeça de todas essas coisas, o dinheiro, por mais que isso pareça um pouco clichê, se torna consequência, por incrível que pareça. Então, quando eu comecei a perceber isso, automaticamente eu comecei a ganhar 2, 3 vezes mais do que eu ganhava antes. E eu nem sei explicar como, mas foi acontecendo, foram vários fatores que, juntando assim, se tornaram esse novo contexto. Então, esse é o conselho que eu te daria se eu pudesse te dar algum conselho aqui nesse pod. Então, se esse podcast te ajudou de alguma forma, acrescentou para você, deixa a sua avaliação aqui, né? Não sei qual plataforma você está ouvindo, mas deixa a sua avaliação e vai se inscrever no outro canal de podcasts também. Eu te espero toda segunda-feira com um episódio novo. E até o próximo. Tchau!